E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, inferno é uma realidade. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. A realidade do inferno é algo que não podemos ignorar e não posso deixar de falar. Eu sei que muitos podem estar pensando agora: puxa, Dionísio, primeiro culto do ano e você já vem com um assunto desses. Não tem mais nada leve não para você tratar hoje? Sabe, eu acho que todo mundo tem oportunidade, até deve fazer planos, pois possuem, pelo menos deveriam possuir projetos de vida. E sempre a gente ali, ano novo, com um projeto de vida, projeto novo, objetivos a serem alcançados. E se é um objetivo a ser alcançado, é antes do caixão, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, a certa altura da sua vida, ele fez um resumo do seu projeto, seu objetivo. Ele escreveu assim em Atos 20, 24, ele escreveu assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vejam, Paulo, ao usar essas palavras, ele não estava agindo aqui como um maníaco depressivo, alguém que não tem alegria na realização na vida, mas na verdade, o que nós percebemos na atitude do apóstolo Paulo, é que ele está falando de algo que é tão maior, algo que é tão importante, que ele diz assim, a minha vida não é importante, a menos que eu viva para cumprir o seu propósito, contanto que eu complete a carreira, se tão somente eu cumprir o meu propósito de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Notem, o apóstolo Paulo diz nos versículos anteriores, se você olhar na tua Bíblia, ele diz, conduzido, pelo Espírito Santo, o Espírito lhe assegurava que de cidade em cidade, o que lhe aguardava eram tribulações, mas mesmo diante dessa certeza, dessa realidade, nós cantamos aqui, nasci para te adorar, não importa, independente das circunstâncias, nós vamos adorar Ele. A minha vida não é importante, não tenho razão para me preocupar com o meu próprio bem-estar, desde que eu complete o propósito para qual eu existo. Essas são as palavras de Paulo. Na realidade, antes de qualquer medida ou plano, nós precisamos descobrir pelo que vale a pena viver. Esse é o tema de hoje. Eu quero abordar esse assunto essa semana e quero completar esse assunto a semana que vem. Pelo que vale a pena viver. Aquilo pelo qual se vale a pena viver, normalmente é aquilo pelo qual se vale a pena morrer. Martin Luther King já dizia: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Ou seja, só vale a pena viver pelo que vale a pena morrer. Se alguém te perguntar, vale a pena viver pela sua família? Provavelmente nós responderíamos, pela minha família não apenas viver, mas vale a pena morrer por ela. Ora, se dissermos isto em relação à nossa família, que amamos profundamente, quanto mais Deus que ocupa ou deveria ocupar o primeiro lugar. Então precisamos entender que o que define pelo qual se vale a pena viver é aquilo pelo qual se vale a pena morrer. E isso, acreditem, influencia diretamente toda a eternidade. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram em Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 13,
até o verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, estava falando quem? A Jesus: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras vindas da eternidade, do teu trono, do teu coração, e transforme as nossas vidas. Eu não suportaria palavras vindo do meu próprio coração. Por isso importa que tu me anules por completo. E fala tu com liberdade do teu Santo Espírito e transforma nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? O texto e parábola que acabamos de ler antecede um dos ensinamentos mais preciosos do Senhor Jesus e um dos versículos mais citados na Bíblia. A gente já ouviu muitas vezes assim: buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, quase sempre é citada de forma equivocada essas passagens, pois utiliza a expressão demais coisas, fazendo crer que o Senhor Jesus teria prometido, ou seja, teria compromisso com os anseios do coração humano. E aí a pessoa inclui assim, né? Eu tenho direito, o Senhor prometeu casa própria, carro do ano, iate, casa na praia, etc. Quando na realidade, em relação às necessidades do corpo que o Senhor falou de uma forma bem clara, o Senhor Jesus tem compromisso com comida, com bebida e com vestes, o básico. Na realidade, Paulo é taxativo, inclusive, em afirmar, e eu queria que você guardasse isso no coração, 1 Timóteo 6,8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. No texto que acabamos de ler, nós vemos Jesus nos dando uma orientação justamente nessa direção, sobre riqueza e pobreza, e nos abrindo os olhos para alguns equívocos que comumente nós cometemos. No caso, é uma lição difícil muitas vezes de aprender, e que quase sempre causa uma certa confusão na nossa mente, porque nosso conceito de valor, de riqueza, ele é muito diferente do conceito divino, do conceito celestial. Pois bem, vamos tentar extrair algumas lições do texto, desse texto que acabamos de ler. A primeira lição consiste em saber que Jesus conhece a nossa real necessidade e não se importa com os nossos desejos. Se nós observarmos, nós temos no texto, verso 13, que lemos, resta apontar o seguinte, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança.
Ou seja, um homem, dentre muitos, aproxima-se de Jesus e não lhe apresenta seu problema, mas simplesmente lhe pede que seja concedido um mandato divino, uma ordem celestial, pois ele tinha uma causa, um problema, estava certo que tinha direitos, e pede ao Senhor Jesus que seja dado uma ordem num determinado sentido, no caso, contra o seu irmão, isso para resolver um assunto, pelo que dá para entender aqui, de herança, um conflito de família, talvez. Aliás, uma área muito comum de conflito entre pessoas, com certeza aqui no fundo, o pano de fundo aqui é dinheiro, tá? É grana. No caso, Paulo aponta em 1 Timóteo 6, 9 e 10, o seguinte, presta atenção. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Os que querem ficar ricos poderão cair em tentação? Não, o texto é taxativo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? O dinheiro? Não, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O versículo 14, nós vemos que Jesus, conhecendo-lhe o coração daquele homem, diz assim: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Vejam que a resposta de Jesus é como dizer o seguinte: em primeiro lugar, você está enganado a meu respeito, você compareceu ao tribunal errado, você está enganado em relação, inclusive, ao meu ministério. Entenda, eu não vim como juiz ou partidor, mas como salvador da humanidade. Você está errado, eu vim para salvar o homem, e não para ser um juiz humano. Em segundo lugar, num segundo momento, Jesus desnuda o coração do homem através de uma recomendação. Olha o que está no verso 15. Então lhes recomendou: tome cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O Senhor Jesus estava falando para aquele homem o seguinte: você não tem nada melhor para pedir para mim, não? Mais ou menos isso. Você não tem nada melhor para vir me pedir? Entendam, queridos, aquele homem estava diante do Senhor da eternidade. Ele estava diante de Jesus, Deus. Ele estava diante de Jesus, Deus Criador, diante daquele que não tem limites, e ele faz um pedido de valor temporal, absolutamente fora da sua real necessidade. Em suma, o Senhor Jesus desnuda aquele homem de modo a mostrar o engano do seu coração. É como se falasse assim: você não tem mais nada para pedir? É isso que você quer? Agora observem que num segundo lugar o Senhor Jesus dá uma recomendação. Vejam que o Senhor Jesus no verso 15 traz uma recomendação àquele homem e traz essa recomendação a nós também. Um tipo de recomendação que inclusive não é muito comum. A gente inclusive não costuma ouvir muito nos púlpitos. Vejam, quando recebemos uma recomendação médica, por exemplo, em relação à nossa saúde, nós nos atentamos para ela, a gente presta atenção, pois ela tem valor. Quando recebemos uma recomendação, por exemplo, em relação a um economista, quanto às nossas aplicações, o nosso dinheiro, sabe, as nossas aplicações financeiras, nós nos atentamos para ela, pois ela tem valor. Mas quando recebemos uma recomendação de Deus, como que tratamos? Vejam que a recomendação começa dizendo assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza.
No caso, a avareza não é uma doença fácil de ser detectada. Ela é aquele tipo de coisa que só acontece na vida dos outros. Só conseguimos detectar com muita maturidade espiritual. Notem que não é muito comum usar essa expressão, tende cuidado para a avareza. Nós geralmente não temos cuidado com isso. Na realidade, a palavra cuidado, nós só utilizamos normalmente, inclusive, quando vamos viajar. Vai viajar? Cuidado com a estrada. O movimento está grande, está perigoso. Os filhos da gente ouvem essas aí, quando vai sair, né? Geralmente ninguém fala assim, olha, cuidado com tua alma, que ela corre perigo. Dificilmente, hoje em dia, um pai fala para o filho, toma cuidado, você está se esquecendo de Deus. Cuidado, Deus não está aparecendo nos seus planos, nos seus projetos, e isso é muito ruim para a sua vida. Cuidado, sem Deus não há futuro. Agora, quando o filho compra uma passagem, ele fala, meu filho, cuidado, hein? Juízo para onde você vai. A gente geralmente tem facilidade em falar isso. Note que o Senhor Jesus nos alerta para nos guardar, ou seja, nos proteger de algo que nos contamina. A avareza, apego excessivo ao dinheiro, isso é pior que sarna, gente. Isso, na realidade, é uma doença altamente contagiosa. Vejam, normalmente nós sabemos o valor que tem o dinheiro e o que ele pode nos oferecer. Por isso é muito fácil nos afeiçoarmos a ele, nos apegarmos a ele. Agora, às vezes nós mascaramos isso e não percebemos. Isso é igual inveja. Inveja é coisa horrível que dá no coração dos outros. Isso é igual ódio. Isso é igual rancor. Isso é igual amargura. Só dá no coração dos outros. Isso nunca dá no coração da gente. Só dá no coração dos outros. O que o Senhor Jesus está falando é, toma cuidado com isso, pois isso é uma doença terrível que pode comprometer o quê? A eternidade. Pô, mas a avareza compromete a eternidade? O Senhor Jesus está falando de uma forma bem clara. Vejam, o dinheiro não é o problema. O problema é o apego ao dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão e é um bom empregado. Você todo dia tem que mostrar para ele quem é que manda. Deus quer que você mande no seu dinheiro e nunca que ele mande em você. Deus deu o dinheiro para você e nunca dará você por dinheiro. Essa é, inclusive, a única coisa que foi comparado com o Senhor é Mamon. Gente, existem 2.500 versículos na Bíblia a respeito, para mim traduzir numa linguagem para vocês entenderem, de grana, dinheiro. Se não fosse importante, não tinha 2.500 versículos na Bíblia a respeito disso, sabe? Somente a Bíblia revela que o homem não é o que ele possui. Todo mundo diz o contrário. Diz que o homem é o que ele tem. Se ele não tem nada, ele não tem nada. Mas ao contrário, o Senhor está preocupado com o ser e não com o ter. Quem é nascido de novo é nova criatura. Entendo, o homem não é o que ele tem, pois ele não tem nada, ele é apenas administrador, ele é apenas possuidor. Tudo é de Deus. Deus distribui como Ele quer, para Ele quem Ele quer, do jeito que Ele quer, é critério exclusivo dEle, exclusivo. Em terceiro lugar, observe que o Senhor Jesus dá uma revelação, Ele vai adiante. O Senhor Jesus, a partir do verso 16, propõe uma parábola, ou seja, Ele parte do conhecido para revelar aquilo que é desconhecido. Para ensinar a respeito de sua recomendação, ele utiliza aquilo que o homem entende, para tornar claro aquilo que, às vezes, o homem não compreende. É como se Jesus falasse, ó, eu vou explicar melhor, e daí ele explica,
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, ele pensava com os seus, com o seu próprio coração, com o próprio entendimento, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maior ainda, e recolhei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Percebam que o homem na parábola em questão, em nenhum momento se refere a Deus, mas pelo contrário, perde o sentido de que sem Deus nada é possível. Ele utiliza expressões como: farei, meus frutos, destruirei, meus celeiros, reconstruirei, recolherei, meus bens. Ou seja, utiliza tudo na primeira pessoa. Eu farei, é tudo meu. Tudo meu. Onde está Deus nos negócios? O homem, a partir da queda, lá no Éden, se afastando de Deus, ele começa o quê? A encarar as coisas como: minha mata, minha terra, meu ouro, meu mar, minha cerca, minha propriedade, meu carro, minha casa, meu, e esquece do Senhor. Aí está o grande engano do homem. Veja que em nenhum momento o homem parou e falou: Deus, o Senhor me abençoou, o que o Senhor tem em mente para mim? Senhor, o que eu faço agora? Inclusive hoje em dia está ficando muito raro pessoas que diante das situações falam: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o desejo do teu coração? Notem que um homem já era rico, era inteligente, ele fazia planos, não era nenhum débil. Agora, o pior engano é quando nos disparamos com o verso 19, onde o homem, após recolher todos os seus bens no celeiro, ele fala a seguinte conclusão: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Em suma, ele fala para a alma: pode dormir, mas ele não consegue dormir mais, pois entenda, tudo que ele preparou aqui, não é para a alma, é para o corpo. É como se ele falasse assim: eu tenho uma cama, tenho comida, tenho bebida, mas nada disso interessa para a alma, nada disso faz a alma beber, comer ou descansar. Assim acontece inclusive com muitas pessoas que têm casa, têm cama, têm ar-condicionado, falam: estou tranquilo, minha alma dorme, mas ela não dorme. Isso se chama insônia, ansiedade, crise existencial, perturbação, opressão, depressão, medo, fobia. Sabe o que é isso, gente? Tudo isso, doença da alma. Muitos estão doentes da alma. Vejam, ele cuidou tudo para o corpo, ajeitou para o corpo, mas faltou para a alma. Mas a alma não quer saber disso aqui. Vocês lembram no Canto de Maria? Que situação difícil, uma jovenzinha, 12, 13, 14, 15 anos, né? Com uma proposta do Espírito Santo: de ti nascerá o Salvador, nem desposada estava. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. Veja, o meu corpo gosta de tudo isso. O teu corpo gosta de tudo isso. A gente gosta de celeiro, segurança. A gente gosta de uma coisa que hoje a modernidade não tem muito costume de falar. Mas os mais velhos falavam, né, Cláudio? Pé de meia. A gente gosta dessa expressão, pé de meia.
Agora, a minha alma não está nem aí com isso. A tua alma não está nem aí com isso. Note, se minha alma não estiver bem, ela não descansa. Não importa que eu tenha tudo para o corpo. E o que é pior, minha alma vive a vida no corpo. E quando ela não está bem, o meu corpo não consegue se interessar por tudo isso. Já não quer dormir, já não quer comer, fica doente, porque minha alma está sem vida. Por isso que muitos falam para alguns, eu já ouvi isso. Ah, rapaz, bebe, curte a vida, aproveita. Quantos não tem isso que você tem? Já ouviram isso? Quantos que não queriam estar na tua posição? Mas a pessoa diz, mas que vida que eu tenho? Que graça tem? Como vou viver se tudo que foi guardado é para o corpo, e o corpo sem alma, nada é? Vocês já perceberam quantas pessoas tidas como de sucesso, pessoas tidas como ricas, pessoas assim que você fala assim, modelo, bonito, mas que possuem uma vida horrível, muitas vezes inclusive terminam em tragédia, alma inquieta, sabe? Queridos, nós precisamos entender que existe uma constante batalha sendo travada dentro de nós, a nossa carne e o Espírito Santo de Deus. Carne versus Espírito. A carne aqui não é matéria, mas é a natureza do homem, e Espírito aqui está em letra maiúscula, pelo que é Espírito de Deus, é a luta do velho homem com um novo homem. Entendam, essa batalha é justamente pelo quê? Pela alma, pela tua alma, que no caso, desde que o homem se separou de Deus, através do pecado original, encontra-se em busca daquilo que falta, pois sem Deus sempre vai faltar algo. O homem busca a felicidade, e a felicidade está na alma, mas vive numa constante insatisfação, pois é sempre algo a ser alcançado, e que está sempre assim, longe. A gente não alcança, eu projeto, e quando eu chego, aquilo não satisfaz, e eu projeto, e quando eu chego, não satisfaz. É aquela poema Felicidade, do Vicente de Carvalho, que eu já falei muitas vezes aqui. Só a leve esperança de toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Quem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda? O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embravecida, e que ora feliz sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda é arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas aonde pomos, e nunca pomos aonde estamos. É assim que a gente vive. Não adianta pôr alimento gostoso no estômago, não adianta roupa bonita no corpo, pois essas coisas alimentam o corpo, e não a alma. O eu está na alma e não no corpo. É o psique, é a vontade, é o desejo. É preciso parar para meditar. A alegria e a felicidade da alma, prazer e a felicidade do corpo. A grandeza do homem está na sua alma, onde estão as suas faculdades maiores. Na alma é que está a inteligência, a liberdade, vontade, consciência, capacidade de amar, de se compadecer. Logo, felicidade duradoura só pode estar satisfeita na alma, e não no corpo, e não no prazer. Vejam, o homem é constantemente confundido, enganado, pois em busca de satisfazer sua alma, enganado, busca não alegria, mas busca muitas vezes prazer. Ora, o prazer só satisfaz o corpo, não pode satisfazer a alma, pelo que o que existe é o engano.
Ou seja, a carne entra em cena para tentar preencher a alma, e até certo ponto ele opera um engano. Muitas pessoas vivem nesse engano, que é o quê? Aparente felicidade. Foto de Facebook, foto de Instagram. Dificilmente você vê, sabe, canal de Facebook da pessoa, página do Facebook, com coisas tristes. Sempre está em viagem maravilhosa, roupa deslumbrante, jantar maravilhoso, o marido é sensacional, a esposa é linda, os filhos todos educados, cheirosos. Será? Será? Será que não tem engano aí? Muitas vezes isso são prazer que não se sustenta, pois é água que não mata a sede. Você precisa sempre de mais, de mais, de mais. Isso é semelhante à droga, sabe? É uma carreirinha no começo, sabe? Daqui a pouco não dá mais, tem que aumentar. Daqui a pouco não dá mais, tem que aumentar. Vocês se lembram daquela cena retratada em João 4? Quando Jesus se aproxima da fonte de Jacó e ele pede água para a samaritana. Vocês se lembram da afirmativa de Jesus? Trava-se um diálogo. A certa altura, Jesus olha para aquela mulher e fala assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. Está falando da água tirada do tanque de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar vida eterna. Meus queridos, o grande problema do homem é que ele busca saciar-se com aquilo que jamais vai saciar a alma, pois só Jesus pode saciar a nossa sede de modo que não tenhamos mais sede. Por isso, qualquer coisa que você busque fora de Jesus é no máximo prazer ou felicidade momentânea, vai passar. E Jesus nos promete eternidade. Agora observem que, em quarto lugar, o Senhor Jesus dá uma avaliação divina. Isso é uma avaliação que é aquilo que a gente tem que colocar como texto de cabeceira. Olha o que Jesus fala para esse homem. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Veja, o Senhor Jesus está falando assim: mas que loucura isso que você está fazendo, camarada. Sabe, essa vida com ou sem abundância no campo passa. Olha, para quantos inclusive já passou. Veja, quantos já foram possuidores do mesmo lugar e o mesmo pedacinho de chão. Uma passou, falou, é meu. Daí ela foi embora, o outro disse, é meu. E outro, e a realidade é a seguinte: quando chegou, estava aqui. E quando foi embora, continuou aqui. Sabe? Louco, amanhã vão te pedir a tua alma, pois a vida te foi dada e será requerida. E quando você chegar diante de Deus, o que vai fazer com isso? Com o celeiro de grãos. É muito interessante a gente ter essa ideia, de um dia de você estar diante do Senhor. E o que você vai fazer? Fala assim: olha o tamanho do meu silo, Senhor, que eu fiz para o Senhor. Olha quantos hectares de terra que eu adquiri. Olha, sabe? Ou seja, pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 27. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Verso 21 que nós lemos. Veja que o Senhor Jesus não diz rico para Deus, mas para com Deus, pois para Deus não precisamos tesourar nada, é só com Deus. Para Ele você não precisa dar nada, sabe? Em resumo, eu vou falar um negócio para vocês, que tem pastores que não gostam muito de falar isso de púlpito não, mas Deus não precisa do teu dinheiro, tá?
Por sinal, você acha que é teu, mas não é teu, é dele. Mas ele não precisa. Ele não precisa. Veja que o Senhor Jesus não diz para Deus, mas é com Deus. Note, você poderia me perguntar, mas não existe verdadeira felicidade sem Deus? Eu te diria que não, definitivamente não. Pois se Deus criou todas as coisas, a efetiva felicidade foi criado por Deus e não lhe é privado. O que o Senhor não suporta é a perversão do prazer em busca da felicidade. Pois isso tira alegria, isso rouba a paz. Tem muitas pessoas que falam assim, puxa vida, essa pessoa tem tudo, e não tem paz, não tem paz. O descanso da alma, que é onde fica depositado a felicidade e a alegria, isso é só o Senhor que dá. Deus deu a vida e pergunta, para quem você quer viver? Essa é a pergunta. Ele te deu a vida, para quem você quer viver? Deus deu o bem e pergunta, com o que você quer gastar? Essa é uma pergunta muito séria. Se você quer servir ao dinheiro, você terá a bênção e a proteção que o dinheiro pode te oferecer. Se tudo que o dinheiro pode fazer, ele fará por você. Mas como eu disse, dinheiro pode muita coisa, mas dinheiro não pode tudo. Dinheiro compra uma casa, mas não compra lar. Dinheiro compra uma cama, mas não compra sono. Dinheiro compra comida, mas não compra apetite. Dinheiro compra pessoas, mas não compra amigos. Dinheiro compra remédio, mas não consegue comprar saúde. Dinheiro compra deuses, mas não compra Deus. Nós só temos a bênção e proteção do nosso Senhor. Portanto, se eu quero viver para mim, eu terei a bênção e proteção que eu me proporciono. Se eu quiser viver para os meus negócios, eu terei as bênçãos e a proteção que os meus negócios proporcionam. Agora, se eu quiser viver para Deus, eu terei as bênçãos e a proteção do meu Deus. Vocês entenderam que a relação é direta, clara, objetiva. Vejam, meus queridos, esse homem teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, o Salvador, aquele que é Deus, e pede parte de uma herança na terra. Que loucura! Que loucura! Sabe? Porque ele está preocupando com o quê? Sabe? Vamos pensar bem, gente. Vamos pensar bem, tá? Tem amigo meu que está aqui, fala assim, rapaz, eu já estou mais para o fim do que para o começo do jogo, né? E daí ele fica pensando assim, tá, eu vou fazer plano do quê? De 20 anos? Tem uns que vai fazer plano de 10 anos. Não é melhor você se preocupar com uma coisa chamada eternidade? Sabe? A questão é entendermos que os valores materiais, infelizmente, falam muito forte, mas os valores espirituais não são cobrados agora, hoje em dia, no dia a dia. Pois vejamos assim, olha só, ninguém para abrir uma conta do banco, você vai no banco abrir uma conta, o gerente pergunta para você, você é temente a Deus? Você já viu o gerente perguntar isso para você, para abrir a conta tua? Você tem fé? Você crê na vida eterna? Isso é irrelevante para ele. Nenhuma pergunta dessa é feita para você se matricular numa escola, na universidade, para você viajar, para você tirar passaporte. Alguém pergunta para você, o que você pensa da eternidade? Isso não está entre o rol de coisas que no dia a dia a sociedade dá valor. Ou seja, valores espirituais a sociedade muitas vezes não quer saber. E Jesus, vendo a cegueira daquele homem, pois estava ali para salvar ele, para salvar o irmão, e todos quando se apresentavam, viu que o homem queria apenas a herança.
sabe? Ele queria apenas a herança. Manda o meu irmão repartir a herança. Jesus deve ter pensado: eu vim na terra, me despi de toda a minha glória, vim para levar esse camarada para um lugar que ele nunca deveria ter saído, sabe? E ele quer uma herança na terra, que vai acabar, ainda que essa herança seja milionária. Se ela não acabar, ele vai acabar, ele não leva. Você entendeu? Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma poderemos levar dele. É aquilo que está em 1 Timóteo 6,7, traduzido: caminhão de mudança não segue enterro, caixão não tem gaveta, sabe? Eu vou concluir. Você pode ter entrado aqui hoje com um desejo no coração, projeto 2024, com um objetivo a ser alcançado. Você pode ter entrado aqui hoje para pedir para Jesus mandar que teu irmão lhe reparta a herança. Você pode ter entrado aqui hoje em busca da felicidade, e até definiu na mente: a minha felicidade está aliada à minha cura física, a minha felicidade está aliada a ter dinheiro no banco, a minha felicidade está aliada a passar no vestibular, a minha felicidade está aliada a conseguir um emprego, a minha felicidade está aliada a uma grande safra. Eu pergunto: será? Será mesmo que isso é o mais importante? Você não tem nada melhor para pedir para Jesus nessa noite, não? A mesma conversa que ele teve há 2000 anos atrás. Será que isso que está definido no seu coração como plano é o mais importante? Será? Eu te pergunto: como está a tua alma? Quieta? Calma? Está em descanso? Está em paz? Será que o teu irmão for compelido por Jesus a repartir a herança com você, isso de fato trará descanso para a sua alma? Será que se o Senhor Jesus lhe conceder cura física, só isso trará descanso para a sua alma? Será que se o Senhor Jesus lhe conceder um novo emprego, isso vai trazer descanso para a sua alma? Sabe, meus queridos, quando eu meditava sobre isso, falamos hoje, eu me lembrei daquilo que está registrado em Romanos 8:29. Romanos 8:29 está escrito assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Pelo que fica claro que o objetivo principal, biblicamente falando, das nossas vidas, é sermos transformados à imagem de Jesus. Assim sendo, se o ápice, pelo que vale a pena viver, é pelo que vale a pena morrer, eu me lembrei daquilo que está registrado em Atos 7, eu fui conduzido a Atos 7, e me lembrei de um personagem bíblico, Estevão, e do seu julgamento. Você lembra? Estevão proclamava Jesus, e todos se enfureciam contra ele, mas nós lemos assim, ó, Atos 7, verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Vocês têm ideia do que é morrer apedrejado, gente? Essa é a cena que está sendo descrita aqui. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um homem jovem chamado Saulo. Saulo, que foi feito Paulo, está a conversão no capítulo 9,
que depois faria a declaração que nós lemos de início. Você lembra da primeira declaração que nós lemos logo de início aqui? Olha, para mim, se não for viver pelo Evangelho, não vale a pena viver. Foi essa a declaração clara de Paulo, sabe? E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não sei se vocês já pensaram nisso. Ele está sendo apedrejado, ele não jogou pedra de volta. Nessa hora, ele não blasfemou. O texto bíblico diz que ele orou. Ou seja, a lenha comendo, a gente tem que tentar entrar na cena. E o camarada está orando. Você faria isso? Imagina uma cena, você sendo apedrejado, e nessa hora, você orando a Deus. E olha só, verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. Percebam que Estevão, espelhando Jesus, disse basicamente a mesma coisa que o Senhor Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse homem tinha atingido o ápice da transformação em Cristo Jesus. Valia a pena viver. A pergunta final é: se você tivesse a oportunidade de estar diante de dois caixões, o de Estevão e do homem referido na parábola, qual lhe causaria constrangimento em dirigir o ofício fúnebre? Pensa aí. Qual lhe causaria constrangimento em dirigir um ofício fúnebre? Você tem efetivamente vivido pelo que vale a pena morrer? Essa é a pergunta de início de ano, para a gente repensar todo o planejamento de 2024. Por isso que eu comecei com um monte de será? Será mesmo? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, a gente faz planos, mas como humanos, como nos enganamos, como somos ludibriados pela nossa própria carne, pelo inferno. Como, Senhor meu Pai, não abrimos os olhos pelo aquilo que vale a pena, Senhor. Entesouramos coisas, Pai, que não tem sentido. Quantas vezes aqui ouvimos o Paulo falar a respeito do casal que colecionava conchas? E muitas vezes a gente faz isso. Vou apresentar para o Senhor Jesus a minha coleção de conchas. Vou apresentar para o Senhor Jesus o meu celeiro, sabe? Vou apresentar para o Senhor Jesus a gama de bens que angariei e a briga que foi inaugurada na minha família pela minha herança, sabe? Eu vou apresentar para o Senhor Jesus coisas que, quando eu estou no leito de um UTI, não tem o menor sentido, não faz menor diferença. Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, nós caminhamos pelos caminhos que o mundo dita, e ali nós acumulamos. Pai, será que o Senhor Jesus quer ver no nosso apresentação final os nossos diplomas e títulos?
Será que Ele quer ver, Pai querido, Pai amado, tudo isso que a sociedade tem dado valor? Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina como nessa parábola, Senhor, meu Pai, e que toda a loucura do nosso coração seja agora despertada de forma sobrenatural pelo Teu Santo Espírito, e nós possamos, Senhor meu Pai, não sair daqui nessa noite como mais uma meditação de velório, mas efetivamente com uma tomada de decisão de mudada de vida, Senhor, por aquilo que vale a pena. Por isso nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?